Glória a Deus. Então, aqueles que não estavam acompanhando os estudos, nosso irmão, por exemplo, né, está chegando aqui conosco agora, você pode assistir no YouTube também, tem toda a sequência dos estudos, ok? Então, hoje, nós vamos falar sobre o jubileu, ou seja, sobre o ano aceitável do Senhor. Ok? Tem uma sequência, mas dá para você entender, ok? Eles são estudos sequenciais, claro, mas também dá para compreender a cada um no seu contexto, ok? Soma-se, mas você consegue compreender o que a gente vai ministrar aqui hoje, ok? Então, nós estamos trabalhando nessa série, né? Ou seja, tudo tem o seu tempo determinado, ok? Está em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Essa é a sequência dessa série. Nós estamos já quase para finalizar. Eu creio que mais uns 2 estudos a gente finaliza ela, ok? Aí nós vamos falar das vestes sacerdotais na nova aliança, ok? Aí, então, aqui a figura, como a gente sempre comenta, aqui, se você entender, né, há uma silhueta de uma cruz, claro. Então, aqui subentende ser Jesus, ok? Uma figura, ou seja, rompendo grilhões, barreiras, libertando os cativos, ok? Libertando presos de prisões, que é justamente o contexto do ano aceitável, ok? Então eu fiz essa conexão da figura só para a gente entender, e aqueles que não conhecem, né, porque vê mencionado em Lucas 4 o ano aceitável do Senhor, mas não consegue compreender o que é o ano aceitável, ok? Algumas pessoas não conseguem ver, outros fizeram um link porque ouviram alguém falar. Mas o interessante é você pegar e fazer o link do Gênesis até o Apocalipse, ok? Então aqui nós estamos justamente para isso. E já diz, vamos ver Lucas 4 logo, que é Jesus mencionando a respeito desse ano aceitável, ok? Ademir, você tem como verificar se está tudo ao certo aí? Por favor, aí. Então vamos lá, Lucas capítulo número 4, verso 16 a 21. Lucas 4, 16 a 21, ok? Então vamos lá. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. Levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Aqui é interessante a curiosidade, porque hoje nós temos a Bíblia como um livro, né? Lá era rolos, ok? Então você imagina abrindo e localizando a passagem. Então não é simplesmente enrola um, desenrola outro, enrola um, desenrola outro, tipo pergaminho mesmo. Eram rolos. Então a pessoa achou muito fácil, né? Então você tem que entender o contexto da época, que é a dificuldade que era. Aí Jesus, então, ele acha lá, né? E vai lá e justamente falando sobre ele, lógico. Vamos lá, o Espírito do Senhor é sobre mim, ok? Pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então aqui fica fácil você pegar, ungiu, separou, ou seja, comissionou, né? Ungiu ele, colocou sobre ele um propósito. Assim serve para as nossas vidas, ok? Estou só relacionando assim. E agora você entende, evangelizar pobres, curar quebrantados, liberdade dos cativos. Mas quando chega aqui, ó, muitos não conseguem fazer a ligação do que é esse ano aceitável do Senhor, ok? Então Jesus está mencionando o profeta Isaías. Aí você tem que ir no contexto de Isaías e, claro, voltar lá onde nós estamos estudando, naquela figurinha dos tempos determinados, onde a gente vai mencionar um pouquinho dela no próximo slide, ok? Então vamos lá, o ano aceitável do Senhor. Então, aí Jesus está mencionando o quê? Vamos lá, Isaías 61. Talvez vamos mencionar ele lá na frente, mas eu vou só fazer essa ligação logo agora, ok? Até porque algumas pessoas não conseguem, igual eu falei, fazer essa ligação do que Jesus está falando com a ligação com Isaías, ok? Então vamos lá. Isaías 61. Isaías 61, ele diz, Isaías capítulo de número 61, vamos lá, versos 1 e 2. Ele diz, o Espírito do Senhor Jeová, ou seja, do Senhor Deus, está sobre mim. Está repetindo, ele repetiu o que Isaías falou, ok? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de presos, de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor
Aí agora aqui nós vamos fazer uma ligação já agora, já de início, que é para quando a gente caminhar, você saber o que está acontecendo. Por exemplo, ele já está fazendo ligação que esse dia aceitável ele está ligado com o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então veja que ele está fazendo uma ligação aqui, ó, ok? Ou seja, ele está ligando o ano aceitável com o dia da vingança. Então você para e pensa já que há uma conexão dos dois. Então nós que já caminhamos na série, já sabemos do que ele está falando, ok? Mas aí então a gente já dá uma prévia, dá um spoiler aqui para quem está acompanhando agora. Então ele está fazendo a ligação do juízo, do dia do juízo, ou seja, da sua vinda, ok? Então ele está trazendo 700 anos antes, Isaías profetizou sobre ele. Ele está fazendo a leitura lá na sinagoga e está apontando para o fim, na sua segunda vinda. Então veja o que ele está fazendo. Pegando lá no passado, vivendo o presente dele e jogando para o nosso futuro ainda. Ok? Que é a segunda vinda dele. Então ele está conjugando, né? Ele está juntando, fazendo a junção com o dia do juízo, da ira, da vingança. Então coloque isso em mente, ok? Para a gente caminhar. E outra coisa também, apregoar, pregar, proclamar. Jesus ele foi ungido para isso. E nós, quando somos comissionados, por exemplo, a grande comissão de Marcos 16, Mateus 28, nós somos comissionados a quê? A pregar as boas novas, o evangelho. Então nós somos separados, ungidos também. Por isso que o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Atos 2. Para poder o quê? Para poder te capacitar para tal obra. Ele não ia deixar você simplesmente fazer a obra, ok? Sem ter a unção, a ter o agir do Espírito Santo na sua vida. Então ele, lá em Atos 2, entregou e está disponível para nós nos dias de hoje. Lembra que a primeira chuva, né? A chuva justamente temporânea que caiu sobre a igreja. Beleza? Então, assim como Jesus está fazendo, isso serve para nós da nova aliança. Apregoar o ano aceitável. Pregar o ano aceitável. Ensinar o ano aceitável. Então, nós que já conhecemos, sabemos que esse ano aceitável aponta para a sua segunda vinda. Ou seja, o dia do juízo. Por isso que está atrelado com a ira de Deus. Ok? Então, vamos lá. Nós fomos em Isaías 62, já que estamos aqui. Isaías 62, ele diz, pegar só um verso aqui, só um verso aqui que eu estava lembrando dele, deixa eu ver se eu pego. Só aqui. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações virão à tua justiça. Justiça aponta para o dia do juízo, ok? E todos os reis, a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e uma diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada. Aqui desamparada ele está apontando para o Israel, por exemplo, que recebeu carta de divórcio, foi pulverizado nas nações. Se tornou gentil, é onde a igreja entra na aliança, ok? E passa então na nova aliança a entrar através justamente da divisão do reino e pulverizar de Israel nas nações. Então a igreja agora entra na nova aliança, ok? Quando ele fala da desamparada, ele está citando ela, ok? Nem a tua terra se dominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efisibá e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti e com a tua terra o Senhor se casará. Então ele está falando o quê? Está falando de uma nova aliança que vai ter no futuro, que vai ser passar pela justiça, para que essa nação, que é a igreja do futuro, entre na nova aliança. E isso vai se realizar no ano aceitável do Senhor. Pronto, aí agora nós vamos destrinchar mais um pouco, ok? Vamos lá, só foi para você ficar ligado mais ou menos no que está acontecendo. Então a gente vai prosseguir, ok? Vamos lá, essa é a parte número 12, ok? Então você veja que, viu, Henrique? Tem 11 partes dessa série. Então, se você conseguir pegar a sequência, é interessante. Depois eu te encaminho para você ver. E aí você vai conseguir captar melhor, ok? Então vamos lá. Essa figurinha, ela está nos acompanhando desde o início. A gente começou lá e agora nós estamos aqui, ó. Nós estamos nessa parte de baixo, ok? Hoje não é dia de recapitulação. Só vou pegar aqui do último estudo. O próximo estudo eu vou recapitular tudo. Vou gastar 20 minutos para isso, ok? Hoje não. Então no estudo passado a gente falou dos tabernáculos.
que também essa revelação apontava para algo depois do juízo, que era a expiação. Lembra? A expiação aponta para a vinda do Senhor, o julgamento. A relação da expiação do passado, no ciclo do passado do povo de Israel, apontava para um ciclo futuro, que é a vinda do Senhor. E aqui as cabanas ou tabernáculos eram o nosso descanso. Por isso que fizemos a ligação com o reino. Festa das cabanas aponta para o reino milenar, o reino de 1000 anos. Ok? Só até aqui. Aí daqui agora nós vamos para outra revelação paralela a essa. Ok? Por quê? Ali as figuras começou tudo pequenininha. Por exemplo, aqui nós temos uma semana de dias no início. Lembra? Do primeiro dia ao sétimo dia, onde nós tínhamos então o sábado de descanso para o povo de Israel, para eles aprenderem a adorar o Deus, ter um tempo para Deus e fazer relembrança de toda a criação, ok? E reconhecer que tudo que acontece na vida deles é Deus. Para isso eles tinham que obedecer, para viver debaixo das bênçãos. Então nós temos um ciclo pequeno, semanal. Esse ciclo aumentou para cá, aonde ficou 7 vezes 7 semanas. Ficou 49 dias. Tá vendo? Esse ciclo cresceu para cá. E depois nós somamos 49 dias mais um, deu 50, o Pentecoste. Então essa figura aqui, ó, não estou recapitulando, ok? Essa figura aqui, ó, ela desceu para cá. Agora nós pegamos e continuamos, trombeta, expiação e tabernáculo. Agora essa figura ali, ó, que o que aconteceu aqui em Pentecoste? O Espírito Santo desceu em forma da primeira chuva temporânea, beleza? Sobre a igreja. Aí agora vamos lá, a figura aumentou. Agora nós temos o ano sabático, uma semana de anos. Ó, uma semana normal de dias. Agora nós temos uma semana de anos. Quando é que você vê isso? Você vai no profeta Daniel, Daniel capítulo 9, verso 24. Lá ele está, Deus instituiu 70 semanas de anos, lembra? Para restabelecimento das 7 maravilhas, que está lá em Daniel 9, justamente soma-se aqui da mesma forma, vai chegar ao mesmo final. Então veja, aqui é semana de anos. Aí nós vamos ver que depois do 6º ano, nós temos o 7º ano de descanso. O povo teria que descansar a terra. Vamos andar no estudo. Só para você já entrar ciente. Então aqui cresceu mais um pouco ainda. Assim como uma semana cresceu para 7 semanas, a semana de ano também cresceu para 7 semanas de ano. Então nós temos 49 anos. 7 vezes 7 anos. Semanas de anos. Ok? Por isso que 70 semanas estão determinadas para o povo. Então 70 semanas dá 490 anos. Ok? Ó, você vê, né? Então nós temos aqui, ó, 7 vezes 7, 49 anos. Mais um, 50. Aqui, mais um 50. Foi derramada a primeira chuva, desceu sobre a igreja. Agora o que vai acontecer? Vai descer a segunda chuva, a serôdia, e aqui vai ser a restauração do reino. Por que eu digo restauração? Porque lembra o que aconteceu no Éden? Deus comissionou Adão e Eva para governar a terra. Instituiu um governo para Adão e Eva ali, comissionou os dois para governar a terra. Deu autoridade para eles sobre os animais, sobre tudo. E eles então perderam o governo para o inimigo após o pecado. O inimigo então iludiu, eles caíram em pecado e perdeu o governo da terra. Por isso nós estamos nesse tempo de trabalho, porque o pecado adentrou no mundo. Então essa figurinha para eles de trabalhar o ano todo a mesma coisa, o mesmo ciclo, aponta para nós também. Nossa labuta, todo dia você acorda 5 horas, vai trabalhar, volta de novo. Aí aquela coisa toda, trabalho só folga um dia na semana, algumas pessoas, e a labuta o tempo todo. Então esse ciclo de trabalho foi por causa do pecado. A canseira, o enfado é por causa do pecado. Então veja, aqui nós temos então um desfazer do que aconteceu. Por exemplo, o que aconteceu em Gênesis capítulo de número 11, com a Torre de Babel? Deus confundiu as línguas, certo? E aqui o que aconteceu em Pentecoste, no derramar da chuva, Deus restaurou, unificou a língua no reino. Por isso que o dom de idiomas, o dom de línguas, eu estou falando de dom de idiomas, ele veio para unir o povo de Deus novamente, porque no mesmo Espírito nós falamos uma mesma língua. Você pode falar alemão, entendeu? E outro vai entender na língua dele, ou então você pode falar o próprio alemão. Eu falo alemão sem saber o alemão e assim vai. Ok?
não é o foco aqui agora, mas só para você ver que Deus desfez, então, através do Espírito, nós vamos nos unir como um reino, um povo. Por isso temos que ter uma mesma língua. Então, lá em Gênesis 11, foi desfeito aqui uma parte dela. Aqui se concretiza. Aqui o reino é estabelecido. Aqui é a vida do nosso Senhor. Então, o ano aceitável é a vinda do Senhor, a sua segunda vinda, ok? E aqui vai ser estabelecido. Aqui é a completude. Então, vamos caminhar. Agora já tem muita informação na figurinha, ok? Vamos lá. No próximo estudo a gente recapitula ela, ok? Então, o ano aceitável. Há quem ensine, né, ou ensinam a guarda do sábado. Então, todos nós sabemos que há alguns que guardam o sábado, ok? Guardam o sábado, guardam a lei, o sábado, mas não guardam as outras partes da lei, né? Mas guardam o sábado. Precisamos falar nome, todo mundo sabe quem são. Como se estes fosse apenas um dia da semana, um dia comum. Eles não compreenderam na palavra o que é o sábado. Quando nós já começamos a ver que o sábado começou no Gênesis. Lembra de Gênesis capítulo 2 o que aconteceu? Gênesis descansou da sua obra. Mas Deus trabalhou, cansou. Não, era uma figurinha. Porque nós vamos ler Marcos agora e vamos ver por que o sábado foi criado. Todo mundo sabe Gênesis 2, né? Vamos lá, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 2. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, separou para no futuro o povo então adorar, ter um dia de descanso, descansar pessoas, animais, terra e também um dia para adoração. Por que Deus está fazendo isso? Lembra que o homem caiu no Gênesis 3? Mas Deus, na sua presciência de antemão, passeia no tempo, está fora do tempo, já sabia que o homem ia pegar. Então ele já prepara o plano de redenção antes da fundação do mundo. Então ele já está fazendo o seguinte: já vão dar um descanso para esse povo, eles vão cair, e aí vão estar enfadados o tempo todo, vão ter um dia para me adorar e um dia para descansar a terra, os animais e todo mundo, seus escravos. E aí o que acontece? Isso no futuro eu vou apontar para o meu descanso e para o descanso do povo, que é justamente o jubileu, o reino, que é o nosso descanso que está faltando, que foi justamente mencionado no estudo passado, em Hebreus capítulo 4. Não vou lá porque nós lemos na aula passada umas 2 vezes. Falta um descanso, resta um descanso para o povo de Deus. Qual o descanso que está faltando? O milênio, o sétimo dia, sétimo milênio, o sábado milenar. Por isso que a figurinha começou na semana. Beleza? Então vamos lá. Aí, então Deus fez isso, já pensando no homem. Agora a gente vai lá no texto de Marcos 2. Marcos 2, 23. Então eles pensaram que o sábado era adorar a Deus, era um dia específico. Então eles acabam adorando o sábado e não Jesus. Então eles não querem trabalhar no sábado, não faz nada no sábado, anda pouco no sábado, não limpa a casa no sábado, não corta o cabelo no sábado, não vão em lugar nenhum no sábado. Então eles estão praticamente adorando o sábado. Por isso que Jesus fez isso. Por que Jesus só curava no sábado? Jesus curava no sábado? Jesus quebrou a lei? Não. Né? Mateus 5,17 diz que Jesus não veio abrogar, acabar com a lei. Ele cumpriu toda a lei e a lei se cumpriu nele. Lembra que ela é sombra, né? Então vamos lá, Marcos 2. Eu estou correndo um pouco, tá? Pra gente. E se tiver ruim para entender, fala aí, ok? Tô agitando um pouquinho para poder sair um pouco aqui desse início, ok? Vamos lá. Se tiver difícil, quiser perguntar, viu, Henrique, também, fica à vontade, ok? Então vamos lá. Marcos 2. Marcos 2. Marcos capítulo número 2, 23. 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca leste o que Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Ó, ele vai explicar. Como entrou na casa de Deus, claro que ele entrou e pediu ao sacerdote, ok? Quem conhece a história lá vai saber por que ele pediu. O sacerdote não tem nada, só tem os pães da proposição que estão sobre a mesa. Inclusive, estava no dia de troca, por isso que ficou facilitado para que Davi comesse, ok? Porque todo sábado os pães eram trocados das mesas. Os 12 pães eram trocados. Então ficou fácil de poder ceder os pães também. Só que quem poderia comer os pães era o sacerdote.
da família dele. O externo não poderia. Por isso o sacerdote pergunta para Davi: se eu, pelo menos você estivesse abstido ou não tivesse relação com mulheres, tá tudo bem. Aí Davi falou: não, nós estamos 3 dias sem ter envolvimento com mulher. Entre eu e os moços. Ah, então vocês podem comer. Senão não teria um problema, ok? Mas aqui o contexto não é esse, eu estou clareando a mente de vocês lá atrás. Mas veja, então ele vem e fala: e comeu os pães da proporção, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, os jovens. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem. Porque antes da fundação do mundo, Deus, poxa, vamos pecar, vamos cair, vamos precisar de um dia para isso, para aquilo, vamos precisar de um dia, e vamos ter que ter um descanso comigo no reino e eternidade. O 7º dia e o 8º dia que é a eternidade. Então eu vou preparar todo o plano já. Porque eu amo esse homem. Eu criei ele como coroa da criação, como diz o Salmo 8. Nós somos coroa da criação. Ok? Nós somos as premissas da criação, quer queira ou quer não. Não estou dizendo para você, eu, ego, valorizar o homem em cima de tudo. Não, não estamos falando dessa questão. Nós estamos falando que está escrito. Romanos capítulo 8 diz que nós somos acima da criação que geme. Nós somos premissas e também temos esse problema também. Estamos sofrendo até que a redenção seja estabelecida. Mas ele lá é bem visto, em Romanos capítulo 8, diz que nós somos as primícias da criação. E Salmos 8 diz que nós somos coroa da criação. Ok? Por isso que Deus estabeleceu o plano antes da fundação do mundo, sabendo da nossa queda. Então ele vem e fala: o sábado não foi feito por causa do homem, e não. Aí ele fala, vamos lá, de novo. E disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Por isso que eles não entenderam. O sábado hoje nosso é Jesus. Não é um dia da semana. Hoje nós descansamos em quem? Jesus. E independente do dia da semana, Jesus é o seu sábado. É o seu descanso. É o seu sabatom. Nele você descansa. Por exemplo, vamos supor, se hoje adoram, a maioria no domingo diz que é o dia do Senhor, por quê? Porque o domingo, eu já falei aqui, é logístico, o mundo todo folga domingo, beleza? Mas vamos dizer que sai uma lei mundial. E agora o dia de folga é segunda-feira. E aí, o que vai acontecer com as pessoas que falam que o dia do Senhor é domingo? Vai mudar para segunda, o dia do Senhor é segunda? Viu? Então veja, a logística hoje, claro, você tem que ter um dia de adoração. Domingo, beleza. Aqueles que adoram no sábado, beleza. Só que eles colocaram o sábado como lei e aí deu problema. Se eles tivessem ficado quietinho, não, a nossa igreja adora o Senhor no sábado. Normal. A nossa igreja adora o Senhor na quarta. Normal. Mas agora, quando eles instituem o sábado como aquilo que já foi abolido cerimonialmente, então aí tem problema. Ok? Então veja, nós não temos, o dia de adoração é todos os dias. É todos os dias nós temos que falar, nós temos que botar o nosso joelho no chão, quem dá conta, orar, clamar o nome do Senhor. Todos os dias. Porque não é só um dia da semana. A logística, sim, nos permite um dia. Igual que nós estamos na logística de terça-feira, por quê? Porque uns irmãos vão para a igreja na quarta, outros vão no domingo, outros vão não sei o quê, e a gente moveu e colocou na terça. Então nós vamos adorar a terça, porque reunidos na terça. Então o dia do Senhor aqui é terça-feira. É todos os dias. Beleza? Então vamos lá. Então veja o que foi feito. Ó. Então aqui Jesus já começou, são vários textos. Mas eu disse que só ia mencionar a questão do sábado em alguns pontos, ok? Para a gente caminhar. Como a maioria já sabe, então Jesus é o Senhor do sábado. Ele é o próprio descanso, ele é o próprio sábado. Ok? Tanto é que Mateus 12 aqui, ó. Mateus 12, 10, 12. Mateus 12, 10, 12. Ele diz: e estava ali um homem que tinha, tá vendo o que ele fazia no sábado? Que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para acusarem Jesus, interrogaram, dizendo: é lícito curar nos sábados? E ele disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não será a mão dela e a levantará? Ou seja, vai deixar morrer? Claro que não, é prejuízo para ele, ele não vai, né? Está afetando o bolso dele, no umbigo dele, ele vai lá e salva a ovelha no sábado. Mas se ele tiver de braço cruzado, o outro está fazendo lá, ele vai meter o dedo, né? Pô, você não pode fazer isso no sábado, mas dele caindo, ele vai salvar, né? Então Jesus joga bomba para cima deles. Ah, é? Então peraí. Vamos lá, e pergunta. E tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha?
e é por consequência lícito fazer bem nos sábados. Ele está dizendo. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem, porque eles entendiam que Jesus estava descumprindo a lei. Estavam dando um ensino herege, ou seja, trazendo então uma doutrina contrária à lei de Moisés. Por isso que ele o tempo todo queria matar ele. E claro que e a gente já mencionou sobre isso no passado, né? Claro que alguns fariseus entenderam que ele estava fazendo milagre e que poderia ser ele, mas não aceitaram porque ia acabar as pompas do templo, né? Eles que viviam sugando as viúvas, os órfãos e comendo na casa dos outros, cheio das riquezas, e eles iam cair. Então é melhor ficar quieto. Lembra da figurinha, né, Jim? Jesus querendo entrar, né? E do lado de fora, lá dentro, o pessoal segurando para Jesus não entrar, porque se ele entrar, vai ter que mudar muita coisa. Então, e Jesus está de fora batendo, tá, né? Tá batendo na porta. Abre, abre. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar e cear com ele. Então, você tem que abrir a porta, ok? Então vamos lá. Vamos caminhar. Então vamos explicar justamente o motivo dessa colocação. Que colocação? Da questão do sábado, da questão progressiva do sábado semanal para um sábado, né, milenar, por exemplo, ok? Então nessa questão do estudo nós vamos analisar os chamados anos sabáticos e o ano do jubileu, ok? Então nós vamos tratar dessa questão aqui. E aí, quem lembrar de Oséias 2 vai saber o que nós estamos falando. Por exemplo, Oséias 2, perdi Oséias aqui, Oséias 12. Oséias 12, 10. Ele fala: mas eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Eu ainda farei habitar em tendas, ó, festa do tabernáculo. Eu ainda farei habitar em tendas. Ou seja, vão lançar para a festa do tabernáculo. Nós sabemos que é um texto escatológico. Como nos dias da reunião solene. Falarei aos profetas e multiplicarei a visão. Então, o que está acontecendo? A visão está multiplicada. Tem vários recados na palavra que vai multiplicar. Ela está em crescimento. Ok? Então, a gente tem que entender que ela não estaciona. Não é currículo, é crescimento. Por isso nós temos que crescer na graça e no conhecimento, ok? Então, e pelo ministério dos profetas vou propor parábolas. Então já estudou esse texto aqui, só para mencionar a questão da multiplicação da visão, ok? Mencionada também em Daniel 12, que o esquadrinhar do livro, né, nos últimos dias ele ia tanto a esquadrinhação, o esquadrinhar do livro ia se multiplicar. É o que está acontecendo hoje, ok? Daniel 12. Então vamos lá, vamos andar. Esse estudo está diferente daqueles dois estudos que nós fizemos do jubileu, ok? Talvez eu mencione alguns pontos, por exemplo, da escravidão no passado. Lembra que a gente fez a relação? 400 anos de escravidão do povo, vezes 360, dá 144 mil dias, apontam para 6 mil anos de trabalho na Terra, que é o nosso tempo de trabalho na Terra. Eu não vou entrar nessa questão hoje, só para você ficar com isso na mente, eu não vou citar, ok? Eu mudei um pouco o esquema do estudo hoje. Vamos lá. Para poder encaixar ele nesses tempos determinados que a gente está tratando aqui. Então, de 7 em 7 anos, todo israelita deveria celebrar um ano de descanso. Mas no 50º seria libertação. Então, a gente já mencionou na capa, lá no início, aqui está falando do ano sabá e aqui está falando do jubileu. Eu não vou ler agora. Na verdade, eu vou ler o jubileu, não vou ler o ano sabá. Por quê? Acaba que o ano sabá está dentro do jubileu. Porque se você pegar e entender, que aqui, ó, nós temos 7 vezes 7 anos. Então você vai entender que justamente no sétimo ano sabá, né, no sétimo ano do sétimo sabá, você vai ter um jubileu. Então eles se casam. Ele casa. Ok? Só que em vez de você chamar ano sabático ou ano sabá, você vai chamar jubileu. Mas o processo é quase o mesmo, ok? Só tem alguns detalhes que esse aqui é aumentado, porque aqui aponta para um fim, aponta para a passagem para o reino milenar e, consequentemente, o 8º dia, que é a eternidade. Ok? Vamos lá. Só para você ver. Então, eu só vou ler o texto do jubileu. Vamos lá. Levítico 25, 8, 22. Porque quando eu ler Êxodo, eu vou acabar mencionando o ano sabá. Ok? Então, Levítico 25, o jubileu. O ano sabá está aqui em cima, mas nós vamos ler o texto do Êxodo, então vai acabar mencionando ele. Vamos lá.
Também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Tudo que a gente já falou. Então, o mês sétimo, aos 10 do mês, ó, lembra que a gente estudou na figurinha o dia da expiação? Que dia é o dia da expiação? Dia 10 do mês 7, ok? Dia 1º, trombetas, dia 10 do mês 7, expiação, e dia 15 do mês 7 era tabernáculo, ou seja, o terceiro encontro. 3 encontros, 7 festas. Então era o terceiro encontro. Aí ele vem e fala: no sétimo mês, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Então, já mostrando que Jesus estava lendo ali o dia da libertação, dos escravos em prisão, aquela coisa toda, e para igual inaceitável, ele estava dizendo o seguinte: vai passar uma grande trombeta na terra. Aí, se você lembrar, em Apocalipse capítulo 11, verso 15, a sétima trombeta. Essa ligação. Nós vamos ler o texto lá no final. Só um verso. Ok? Vamos lá. Então veja: santificareis o ano 50º, ou seja, 50. Apregoareis liberdade à terra a todos os seus moradores. Ano do jubileu vos será. E tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Então presta atenção, que por que ele está falando de possessão? Porque vai ter um problema com a questão de dívidas. As pessoas vão perder suas propriedades. Só que a terra é do Senhor. Então não poderia ficar com a terra definitiva. Então, quando se completava o jubileu, era devolvido para o dono original a terra. Aí, como nós vamos trabalhar um pouquinho mais, só para você começar a raciocinar. Então vamos lá, ele vem e fala: tornareis sua posição, cada um a sua família. O ano 50º será jubileu. Não semeareis. Pensa só que milagre é um negócio desse. Você não vai fazer nada no ano 49, no ano 50 e no ano, no caso, 1, para iniciar a contagem do próximo. São vai ficar 3 anos sem fazer nada. Mas ninguém tem fé, é por isso que acabou. Era o povo de Israel. Se eles tivessem fé, eles iriam então ficar um ano que era preparação, porção dobrada, celeiros cheios para aguentar, né, o ano 50, os 49 aguentavam os 50, e aí não tinha colheita, porque ninguém podia plantar e trabalhar a terra. Então, o que acontece? Ainda tinha que aguentar outro ano até a colheita do próximo ciclo. Olha só, se eles ficassem, não faltava nada. A fé, eles não tinham fé. Por isso que lá em Hebreus justamente 4, né, que a gente mencionou sobre o descanso, eles pereceram porque não tinha fé, não era misturado com fé. Eles cumpriam o ciclo, mas não tinham fé. E muitas das vezes falhavam por isso, ok? Não era misturado com fé, por isso que pereceram no deserto. Então veja, ele vem e fala: não semeareis nem cegareis, e o que nele nascer de si mesmo. Ou seja, é para nascer do jeito que dá. Deus fazia brotar e nascer em abundância, sem botar a mão. Nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas. Ou seja, porque o jubileu é santo, será para vós, e a novidade do campo comereis. Novidade, o que der, deu. Mas ia dar para sobrar, esbanjar. Os órfãos iam comer, os filhos iam comer. Poderia entrar na sua casa, aqui, ó, por exemplo, supor que nós temos esse lote aqui atrás, tinha uma plantação. No ano do jubileu, o estrangeiro, o órfão, a viúva, dá licença, Ademir, eu vou lhe pegar umas frutas ali, fica à vontade. Era para isso mesmo, para eles comerem também em abundância, os animais, as pessoas, tudo tranquilamente, sem ninguém botar a mão. Esse era o plano e propósito de Deus para a terra. Mas não deu, né? Vamos lá. Ele vem e fala: mas por isso vai haver uma restauração. Por isso que está falando do ano do jubileu, desse ano aceitável. Então ele vem e fala: e quando venderes, vamos lá, nesse ano de jubileu, ele está repetindo: tornareis cada um a sua possessão. E quando venderes alguma coisa ao vosso próximo, ou comprares na mão do vosso próximo, ninguém oprima o seu irmão. Por quê? Porque a questão do jubileu é o seguinte: até ela tinha mais validade quando tinha mais anos para finalizar o jubileu. Por supor, começou agora, aí tem 49 anos para vir para o jubileu. Era caro, por quê? Que era caro? Porque eu ia utilizar a terra para plantar. A terra era arrendada para mim. Então eu tinha muito que explorar na terra, nas colheitas. Então era dinheiro para caramba, era caro. Aí agora, quando chegar bem pertinho, aí o ano que vem é jubileu. Aí o cara quer explorar o outro, vender caro ou comprar barato, então tinha aquela jogada. E Deus está falando: cuidado com essas maracutaias. Cuidado com isso. Não é para usurpar seu irmão.
Deus aceitava o processo desde que eles cumprissem tudo certinho. E no 50º, toma sua terra de volta. Aí nós vamos ver que ainda tem que pagar, não devolve vazio, tem que dar um dinheiro para ele continuar, para ele não cair na escravidão de novo. Você vê como é que Deus ele age no plano social, na questão, né, de manter o povo relacionando com o próximo, subsistindo um com o outro, se ajudando, ao mesmo tempo apontando para o espiritual. Ele está tratando de algo físico no passado como sombra, mas está lançando para a gente no futuro como algo. Claro que a gente vai aplicar muitas coisas, ok? Mas está lançando para o espiritual. Dessa libertação da terra, dessa libertação da escravidão que hoje nós estamos obtendo. Por que eu disse nós estamos obtendo? Porque nós ainda estamos no caminho. Ok? Eu aceitei Jesus, ok? Mas eu tenho um processo a seguir. Nós já sabemos disso. Ok? Nós vivemos como se já estivéssemos salvos, como se já estivéssemos sentados nas mansões celestes, como diz Colossenses. Mas se você tropeçar e cair e não voltar, é aquilo que a gente já mencionou várias vezes, Ezequiel 18. Se o justo pecar e permanecer no seu pecado e morrer, ele vai perecer. E eu não me lembrarei da sua justiça. Então, a gente tem que permanecer limpo, vestes brancas, alvas, vigilantes, o tempo todo na nossa jornada. Ser fiel até a morte. Dar-te a coroa da vida. Ele vem e fala: não oprima seu irmão, conforme o número dos anos desde o jubileu, comprarás o teu próximo, ao teu próximo. E conforme o número dos anos da novidade, ele venderá a ti. Ou seja, essa questão da negociação de preços, conformidade com o tanto que falta para o jubileu. Mas por que você está falando isso, Altair? Povo Israel, acabei de falar que são sombras para a nossa realidade. Ok? Vamos começar a aplicar na nossa vida. Vamos lá. Então vamos ler até aqui. Eu coloquei até o 16. Vamos ler. Vamos ler todo de logo. Conforme a multidão dos anos, aumentará o seu preço. Vamos lá. Já que já tá entendido. Ninguém, pois, oprima, também já lemos. Farei os meus estatutos. Aqui. Fazei os meus estatutos e guardai os meus juízos. Fazei-os assim. Habitareis seguros na terra. Ou seja, se vocês fizerem como eu estou mandando, vocês vão habitar seguro. Vão habitar seguro na terra. Ok? E se disserdes, ó, falta de fé. E se vocês disserem que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear e nem colher novidade? Você lembra do maná que caiu? O maná que caiu no deserto? 6 dias. No sexto dia era a porção dobrada do maná. Porque ninguém ia colher no sábado. Ok? Porque ele pegava para a sexta e para o sábado. Porque sábado ninguém ia trabalhar, era para descansar, para meditar no Senhor e reconhecer o que estava acontecendo. Aí teve gente que no começo saiu. E ou pegou a mais, pensando que, né, ia dar problema. O outro foi no sábado. E aí foi apedrejado. Lá na lei, Deus mandou apedrejar para exemplo, para que outros não fizessem. E deu certo, que ninguém mais fez. Ó, se eu falei que não era para sair, que vai ter a porção dobrada, e você saiu, então leva para fora do arraial e apedreja ele. Justiça, porque foi avisado. Deus não faz justiça, porque senão ele seria injusto. Ele não faz nada sem avisar. Lembra de Amós 3,7. Deus não faz nada sem revelar aos seus servos, os profetas. Eu, profeta, professa a palavra. Beleza? Então, está tudo avisado. Todo mundo aqui está avisado. O que vai acontecer, o que pode acontecer. Às vezes a gente não leva a sério, mas está todo mundo avisado. Esse é o Deus que mostrou quem ele é no Antigo Testamento. É o mesmo. Vamos lá. Ele fala: então eu mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano, assim como o maná lá no sexto dia, ó, figurinha pequenininha, agora a figura aumentou, no sétimo, no sexto ano, e vai aumentar ainda para o jubileu. Está sabendo só? Jogando para frente. Então mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano, para que dê fruto por 3 anos. Ó. Por que por 3 anos? Lembra que eu falei? É o sexto, sétimo e oitavo. Aí, no caso do jubileu, 49, 50 e um primeiro já do início do próximo. Ok? Então é assim. Então veja, 3 anos você tinha comida. Você imagina que bênção. 3 anos era só confiar no Senhor e obedecer Ele. Você não botava a mão na enxada, numa pá, não fazia nada, a planta crescia, já todo mundo comia sobrar. Pensa que maravilha. Mas a corrupção, a desobediência, o pecado acaba com tudo. Corrói. Ok? Corrói. No oitavo ano semeareis e comereis da colheita velha, porque está no oitavo, né? Até que o ano nono, até que venha a novidade. Então veja que eles vão comer só depois. Eles vão plantar no oitavo,
para colher já no finalzinho do oitavo para o nono. Bênção pura. Deus está mostrando aqui quem ele é: justiça social, espiritual, socorro, ok? Mas ele faz uma distinção bem séria aqui para aqueles que obedecem, ok? É bem claro isso. Eu estou mostrando esse processo aqui do jubileu na antiga aliança, até porque ele nasceu aí. Se eu pegar só Jesus, não aceitável, trazer uma mensagem, beleza, dá para trazer. Mas nós estamos estudando, então a gente está indo atrás, pavimentando a estrada para chegar aqui. E quando a gente chega no Apocalipse, isso aqui faz a diferença. A gente já falou sobre isso. Ok? Vamos lá. Vamos sair daqui agora. Então veja, libertação da escravidão. Então o jubileu aponta para a libertação da escravidão, para eles e para nós. Ok? Jesus, quando ele está proclamando, apregoando o ano aceitável, ele está pregoando o ano aceitável para quem? Para a nova aliança. Ok? Para a nova aliança. Tanto é que os da antiga aliança agora seriam libertos através do próprio Cristo, do próprio Jesus. Então vamos lá. Ele vai e fala: Deus ordena que em Israel, no 7º ano, todos os escravos israelitas deveriam ser libertos. Ok? Nós vamos para Êxodo, para não ficar só em Levítico. Então veja, por quê? Agora pense. Até, mas nós estamos em escravidão? Lembra quando a gente iniciou os estudos do ciclo? A gente mostrou que aquele tempo determinado naquela figurinha é o nosso tempo de trabalho na terra, tempo de escravidão. E eles também tiveram seu tempo de escravidão. 400 anos eles ficaram escravos no Egito. 400 anos. Ok? Por que será 400 anos? Aí, como eu estudo, eu falei que eu não ia mencionar, e deixa para uma outra oportunidade que a gente menciona novamente, ok? Então vamos lá, vamos à escravidão. Então eles foram libertos da escravidão o tempo todo. No ciclo, tinha o ciclo de 50 anos, então eles eram libertos. Os escravos eram libertos. Ou seja, vamos supor que o Reinaldo aqui no meio do caminho ele teve um problema financeiro, ele pegou e vendeu a terra dele. Mas ele não tinha como pagar, mesmo assim a terra, né, não pagou a dívida dele. Então ele passou a terra para alguém, vendeu a terra para alguém, mas o dinheiro não foi suficiente. Ele não conseguiu se organizar, e o que aconteceu? Ele vira escravo. Aí eu sou, né? Ele está me devendo, então devendo. Você pode vir, a lei está aí, tá? Então você vai me servir. Mas a escravidão dessa forma, eu teria que tratar ele bem, ok? Deus alerta muitas vezes isso aí. Ele seria meu escravo, mas eu teria que tratar ele como um trabalhador, tranquilo, ok? Não humilhar, não, né, dar chicotada, não é bagunçado assim, não. Ele seria meu trabalhador, para ficar mais fácil vocês entenderem. Ele seria meu trabalhador, mas a Bíblia está falando escravo, ok? Então ele seria meu escravo, trabalhador. E ele ficaria até o tempo da dívida. Se não tivesse como ele pagar a dívida e ela não acabasse antes do jubileu, ele só poderia sair no jubileu. Aí no jubileu dos 50 anos era tempo de libertação. Aí ele saía da escravidão e ainda levava a terra de volta. O que está apontando para onde isso? Quem é o dono original da terra? Mateus 24. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nela habitam. Mas quem está reinando hoje? O inimigo. O mundo jaz no maligno. Então nós estamos no tempo de trabalho porque somos cidadãos de um reino que estamos afrontando o reino neste momento, que é o reino do maligno. Por isso que nós somos perseguidos, por isso que tem N situações ocorrendo e vai piorar, né? Não adianta falar que vai melhorar, que não vai. Por quê? Porque o sistema é contra nós. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 12, não tomeis a forma deste mundo. Ok? Então vamos lá, esse tempo de escravidão aponta para a nossa libertação. Uma perguntinha, dá para a gente trabalhar na próxima série, na questão das vestes. Você é escravo de quem? Você é escravo de alguém. De quem você é escravo? Não, presta atenção, vamos lá de novo, vamos reformular a pergunta. Por exemplo, a palavra servo é dulos. Dulos é o quê? Já mencionei várias vezes aqui. Dulos é escravo. Então, quando você é servo de Cristo, você é escravo de Cristo. Só que ele nos trata como filhos. E a gente vai ler o texto depois. Mas veja, nós somos escravos dele. Quando nós não éramos escravos de Cristo, nós éramos escravos de quem? Do inimigo, do maligno. Então, de qualquer forma, você é escravo. Mas veja a nossa diferença. Nós somos escravos de um Deus, Jesus, bondoso, misericordioso,
justo, juiz, que nos trata como filhos e nos adota como filhos. Lembra do escravo que colocava solvela na orelha quando ele aceitava o patrão, tudo de boa, teve filhos e mulher e ele não queria sair da casa, então ele era marcado com a solvela e ele ficava na casa como filho. Ainda tinha direito à herança. E nós temos direito à herança porque se tornamos filhos através de Jesus. Nós não éramos. Nem povo nós não éramos. Lembra de Hebreus, de Efésios capítulo 2? Nós não éramos povo. Não tínhamos direito a aliança nenhuma. Agora nós temos direitos às alianças de Abraão, Isaac, Jacó, nós temos direitos às alianças. Qual é esse direito? De reinar com Cristo e para a eternidade através de Cristo. Tá vendo? A figurinha cresce. Lembrando que esse escravo que você está falando que nós somos de Cristo não quer dizer que somos obrigados. Sim, exatamente. É porque essa escravidão somos totalmente livres, temos total liberdade para amá-lo, para servir, não somos obrigados a nada. Porque se você faz algo obrigada, com má vontade, sem sua coração também, não faz. Sim, exatamente. Não. É por isso que a gente vai ver o texto da adoção de filhos. Por isso. Mas veja, você é escravo de alguém. É isso que eu estou querendo colocar. Eu estou trazendo para nós que hoje você é escravo de alguém. Aí quando eu falei a palavra servo é escravo, então nós somos servos de Cristo, nós somos escravos de Cristo. Mas veja, aí é justamente por isso que eu falei para ele, não trate ele mal, de qualquer jeito, humilhando ele. Então o nosso Senhor Jesus, ele nos trata como filhos, mesmo sendo escravos. Então ele nos deixa à vontade. Filho, você quer participar da aliança? Venha, está de braços abertos. Filho, lembra do filho pródigo? Venha, filho, fique. Aí o filho, não, quero, vou sair fora, vou gandaiar, vou bagunçar, e aí você não sabe da história. A mesma coisa, ele deixa você à vontade, ok? Mas você tem que entender que a questão da palavra, justamente no decorrer do plano de redenção, é justamente para você compreender ele em completude, ou seja, entender que você passou por um processo, que você era escravo do maligno, você foi comprado. Por isso Jesus pagou o nosso preço. Ele te comprou. Aonde? Na cruz. Qual foi a moeda? O sangue. Então você é dele. Entendeu? Aí tá vendo? Então as revelações elas caminham paralelo. Aí você falou tá certinho. Entendeu? Só que eu preciso mencionar essa parte do escravo para a gente fazer a ligação com o que a gente está vendo aqui, ok? Vai lá. Aí a gente vai ler Romanos daqui a pouquinho já. Então vamos lá. Então veja. Então nesse tempo os escravos teriam que ser libertos. Vamos lá, em Êxodo 21, de 1 a 6. Êxodo 21, de 1 a 6. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, servo hebreu. Servo hebreu, o povo é o povo deles. 6 anos servirá, mas o 7º sairá com forro, com carta de alforria, liberdade, ok? Você não tem mais direito sobre ele. Só se ele realmente fizer tudo de novo e cair na tua mão de novo. Senão você não tem mais direito. Forro, alforria, liberdade, carta de alforria. De graça, ok? Ou seja, se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, se foi ele que deu, né? E ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo o meu senhor, e a minha mulher e os meus filhos não quero sair no foro, eu não quero sair, eu não quero alforria. Então, seu senhor o levará ao juiz e o fará chegar à porta ou postil, e o seu senhor lhe furará a orelha como uma sovela e servirá para sempre. E se algum vender a sua filha, só vocês mesmo, por enquanto. Então veja que foi o que eu mencionei, ok? Então não vou comentar mais aí. Vamos lá. Vamos para não repetir. E assim como no jubileu também, veja, nós temos então o ano sabá, também era da mesma forma, o 6º ano, no 7º o escravo saía, e nós temos o jubileu. Mas temos um problema. O texto que eu coloquei aqui de Jeremias é a desobediência do povo. O povo não cumpriu. Vamos ler ele aqui? Mas é muito grande. Então vamos ler só 3 versos dele. Só para a gente entrar no contexto. Quer ver? 34, de 8 a 22. 34, de 8 a 22. Fala do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo. Ok? Zedequias fez concerto, a palavra do Senhor veio para
para eles. Que beleza. Eles organizaram a casa e libertaram os escravos, tudo certinho, bonitinho. Só que se arrependeram e foram atrás e escravizou o povo de novo. Já adiantei qual o texto todo, aí vou aqui para baixo. Depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado. E os sujeitaram por servos e servas de novo. Desobedeceram. O que vai acontecer? Aí Deus vai pegar e lançar sobre eles o quê? Aí vamos lá. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu fiz um concerto com vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, a lei. A fim, aí ele vai explicar, a fim dos 7 anos, para que o irmão seja liberto, tá, aquela coisa toda. Eles descumpriram. Aí vem, mudaste, porém, profanaste o meu nome, desobedeceram. E fizeste voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, aos quais já tinhas, despedindo forros, conforme a sua vontade, e os sujeitastes, para que se vos fizesse servos e servas. De novo, novamente. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim, para pregoardes o ano aceitável, para pregoardes a liberdade. Ok? É por isso que ele faz a conexão com o jubileu, a questão do ano de liberdade. Cada um com seu irmão, cada um com seu próximo. Pois eis que eu vos apregou, Deus está falando, eu apregou a liberdade. Diz o Senhor, para a espada. Eu liberei agora a espada, a liberdade para a espada. Eu libero para cima de vocês a espada. Então Deus está fazendo um trocadilho para eles. Ah, é? Então agora eu libero para vocês a espada, meu filho. Aí ele vem a pestilência, para a fome. Dar-vos-ei por espanto em todos os reinos da terra. Aí daqui, com a questão deles não guardarem os sábados da terra, eles vão para o cativeiro. Judá, cativeiro babilônico. Israel, cativeiro assírio. Ok? Vão se tornar escravos. Porque desobedeceram uma lei que Deus instituiu sobre questão de escravos. Né? Mateus fala, aquele que quereis que vos façam, fazer em vós também. Ou seja, se você não quer ser escravo e quer escravizar os outros à força, então peraí, vou botar um povo para levar você escravo. Deus age assim, gente. Ok? Dessa forma. Então o povo foi para escravo, foi para a Babilônia. Vamos só até aqui. Vamos lá. Então desobediência leva então o quê? Uma reação. Desobediência leva a uma reação de Deus. Obediência também leva. Então qual que você escolhe? Obedecer ou desobedecer? Né? Então vamos lá. Ele vem e fala. Então esse jubileu, essa pregoação, esse ano de liberdade aponta para o descanso da terra também. O descanso do homem, a libertação do escravo. Mas o descanso da terra é o que levou o povo para o cativeiro também, porque eles não guardaram 490 anos de sábados, eles não guardaram. Lembra que aí Deus cobrou até o último centavo, botou eles no cativeiro por 70 anos. Porque foram 70 anos de sábados que eles ficaram sem guardar. Veja que tanto que Deus esperou. Aí a gente já estudou sobre o tempo determinado no passado, sabe que Deus esperou para completar a profecia dos 490 anos, que também é um ciclo de trabalho. Vai ligar com a questão das 70 semanas de Daniel, que é o que nós vamos possivelmente iniciar no próximo estudo. Ok? Vamos lá, então ele vem e fala: descanso da terra. Então vamos lá. Para que a terra se descansasse, gente. Antigamente, eu lembro a minha mãe mencionando a questão do meu avô. Era conversado sobre isso. No passado, até quem não era judeu, quem não era, descansava a terra. Quando era 7 anos, a pessoa não plantava. Não, a gente não vai plantar esse ano. Vamos deixar a terra aí, porque vai melhorar, a terra vai, né, se reerguer novamente e vai produzir muito bom no próximo ciclo. Isso era nítido. Aí o povo com a ganância de plantar até na cabeça, não sei da onde, para ganhar dinheiro, plantando planta no meio das outras. Ah, não, dá para plantar uma no meio da outra, porque essa ajuda a outra, porque essa, né, reforça aquela. Conversa, é dinheiro. Aí começa a plantar tudo bagunçado para poder encher a terra, aí a terra enfraquece. Aí toma produto químico, e nós tomamos produto químico para dentro da gente. Então, estamos em corrupção por causa disso. Ganância. Ok? Ninguém guarda a terra. Era para guardar, não era só o judeu. Deus está ensinando, gente. Ele está ensinando uma nação que era para ser sacerdote na terra no passado. Lembra do Sinai, Êxodo 19? Mas deu ruim porque eles desobedeceram. Mas a história, o que Deus quer, ficou. O cerne ficou para nós olharmos. Isso era para ter cumprido. Isso não é lei, simplesmente, uma lei judaica eu não vou cumprir para descansar na terra. Se eu sei que se eu descansar ela vai produzir melhor. Então vamos lá. Êxodo 23, 10, 13.
Êxodo 23, 10, 13, ele diz: Também em 6 anos semearás tua terra e a recolherás os seus frutos. Mas no sétimo a soltarás, descansarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres, justiça, ó, pobres do teu povo. E o que sobrar, né? O sobejo, comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus negócios, ó, para você não ser ganancioso, 6 dias farás os seus negócios, mas no sétimo dia descansareis, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento, ou seja, o teu filho, o filho da tua escrava e o estrangeiro. Ou seja, para que todo mundo fique de boa. Resumindo, para que a terra, para que tudo, né, prossiga como realmente era para ser. A terra produzindo, os animais tudo bem, a gente também descansado, a terra descansada e tudo tranquilo. Era para ser desse jeito. Mas a corrupção, o pecado, a desobediência, está aí no que está. Perdão de dívidas, também. Deuteronômio 15, 1, 9. Deuteronômio 15, 1, 9. Ele diz: ao fim dos 7 anos fará remissão. Remissão. Remissão é uma restauração. Até você pode remir, significa você repor aquilo que você perdeu. Não é só remir, aproveitar. A palavra hebraica ela aponta para algo que você está recebendo de volta. Por isso que alguns, né, pregam a questão da restituir-vos, né, aquela coisa toda, e pede restituição, cobrando restituição, aquela coisa toda, usando alguns textos. Mas não é assim. Nós vamos ter uma restituição, aqueles que obedecem e passam por o reino milenar, a nossa restituição é uma terra como o Éden. Ela vai ser restaurada como o Éden. É uma restituição do que foi perdido. Uma restauração. Ok? Por isso que nós estudamos a questão de Ezequiel. Lembra? A questão do templo de Ezequiel, a questão do reino milenar, todo aquele processo da igreja regendo as nações, juntamente com Cristo, a igreja regendo as nações, então a terra vai ser restaurada. Ok? Ele vem e fala, então vamos lá, remino. Este, pois, é o modo da remissão, que todo credor que emprestou ao seu próximo uma coisa, um kit, não a exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada, pois que ele vai ter que dar até alguma coisa para ele ir embora. E do estranho exigirás, mas o que tiveres em poder de teu irmão, a tua mão o quitará, somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuir. O que está ensinando aqui? Os 2 mandamentos que Jesus resumiu. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a ti mesmo. Você fazendo isso aqui, você está cumprindo isso. Você está ajudando o teu próximo, está socorrendo ele, sustentando, ajudando ele a sobreviver diante da dificuldade que ele está enfrentando. Hoje não, a gente acaba de botar um martelo, a pessoa está ruim, você acaba de matar ela, dando uma marretada, né? Sai falando mal, ajuda, não quer ajudar, então, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado. Então é um caso sério, Deus está ensinando o processo social de filantropia, ajuda, amor ao próximo, ok? Vamos lá. Aí ele vem e fala, somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te deu, te dará por herança para possuires. Se somente, aí é uma condição para isso, se somente ouvires diligentemente, né, com responsabilidade, com afinco, com atenção, à voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos esses mandamentos que hoje te ordeno. Então, para eles, era uma lei. Eles teriam que cumprir, gente. E era rápido. O juízo era iminente. Era, por exemplo, desobediência, não chovia. Secava a terra, matava a plantação. E quando nós acabamos de ver, vocês não obedeceram, não libertaram os escravos, então vou liberar a espada para pegar vocês. Vai vir um povo, não sei de onde, vai pegar vocês. Hoje a gente está num privilégio da nova aliança, da graça. Muitas das vezes o juiz eminente não vem tão rápido. E a pessoa continua fazendo coisa errada. Continua fazendo coisa errada. Continua fazendo coisa errada. Mas na hora que vir, cuidado. Talvez não tenha retorno. Ok? Por quê? Porque por ser graça, aliança nova, o juiz é no final. Mas você já pode pagar alguma coisa aqui. Cuidado. Pela sua persistência em permanecer no erro. Ok? Então, a gente olha para o povo, já falei, a gente olha para o povo de Israel, que povo burro, está vendo tudo e está fazendo errado. Eu digo que nós somos mais burros ainda que eles.
Porque nós temos tudo na nossa mão. Sempre gosto de repetir isso, que é para te deixar atento. Porque nós somos piores do que eles. Onde é que eles tinham uma Bíblia na mão? 66 livros. Ninguém tinha. Era lido lá no dia de sábado, para todo mundo ouvir. Quando chegou no tempo de Jesus, alguns ricos tinham as cópias, outros não. Você tinha que ir para a sinagoga ouvir alguém ler. Nós temos nós temos tudo. Nós temos tudo. E outra, nós temos compilado o antigo e o novo. Então nós temos a história inicial para a história final. Tudo na nossa mão. Então se a gente faz errado, nós somos piores que ele. Não tem o que falar. Tem que estar alertando dessa forma, que é para a pessoa ficar atenta, né? Então aponta para o perdão de dívida, né? Aponta para o perdão de dívida. Vamos terminar de ler. Porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito, assim emprestarás a muitas nações, bênção, mas não tomarás empréstimo. E dominarás sobre muitas nações, já está apontando para o final, quem vai dominar sobre as nações? Mas elas não te dominarão sobre ti. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas e na tua terra que o Senhor, teu Deus, te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão que for pobre. Antes, lhes abrirás de todo a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Lembra de Tiago, a verdadeira religião, ajudar os pobres, os órfãos, a viúva? E ele disse que, né, que você tem que ajudar, né, para receber em troca, não. Você ajuda porque você ama, é obra de misericórdia, é filantropia, ok? Nós temos que fazer, ok? Então a gente deixa muito a desejar, né? Vamos lá. Antes lhe abrirá de toda a tua mão e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baixo para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra de Belial, maligna, no teu coração, dizendo, vai se aproximando do sétimo ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja pecado em ti. Ou seja, está chegando o final. Meu escravo está aí está chegando perto de acabar. Aí eu falo, Reinaldo, está chegando perto, mas será que eu vou pagar o Reinaldo? Aí roga o Reinaldo. Aí o Reinaldo clama o Senhor. O que acontece? Vai vir o juízo sobre você. Ok? Então veja que você tem que preparar. Quando terminar, eu tenho que devolver a terra, tem que dispensar o escravo e ainda dou o dinheiro, sustento para ele iniciar um negócio novo. Veja que maravilha que seria o mundo. Né? Hoje não, agora eu tô te falando. O cara tira de você, quer tirar mais ainda, que você caiu, ele pisa na sua cabeça e se deixar ele te mata. Vamos lá. Então, essas figuras do passado é o Deus, gente. É o mesmo ontem, hoje, eternamente. Sempre. Ok? Aponta, traga isso para a nossa aliança. Deus reforça a necessidade de libertar o escravo hebreu. Mais uma vez, ainda mais. Aí ele fala da questão, né? Para não dispensar ele vazio. Já falamos sobre isso. Não vou ler, não, ok? Ele está justamente mencionando isso. Justamente a atenção, ele reforça essa ideia. Não liberte vazio. Ok? Leva sustento. Vamos lá. Estímulo à dependência do Senhor. É aquilo que a gente falou. Lembra? Poxa, eu vou ficar 3 anos sem botar a mão na terra. 3 anos sem plantar. Será que isso vai dar certo mesmo? Será? Lembra o que aconteceu no deserto? Deus esperava o tempo certinho para dar água, para dar comida. Só que o povo reclamava antes. Ah, eu trouxe a gente para morrer aqui com fome. Né? Para que trouxe a gente para morrer aqui? Deixar a gente morrer lá. Está faltando água aqui, mas Deus sabia o momento certo de dar água, mas eles não aguentavam. Falta de fé, né? Rebeldia. Aí Deus dava, mas eles reprovavam. A mesma coisa. Nós temos que aprender a ser dependente de Deus, dependente do Senhor. Você que está estimulando a isso. E o povo, para guardar 3 anos sem botar a mão na terra e vai ter comida sobrando, realmente tem que ter fé. Você já pensou hoje? Reinaldo, você perdeu o seu emprego. Fique tranquilo. 3 anos eu vou dar sustento para você, como se você estivesse trabalhando. Não, não, não. Vou dar o dobro. Você vai receber o salário dobrado esses 3 anos. Você imagina, e aí? Você recebendo uma palavra dessa, de um profeta, você entendendo que era de Deus, o que você faria? Sairia do emprego, mas eu ia falar para você, mas você tem que sair do seu emprego. E aí, quem é que sairia? Quem é que falava assim, quer saber? Será? Esse deve ser profeta de Belial. Então veja,
A gente tem que tomar cuidado, igual a gente está falando deles, mas a gente não consegue aplicar na nossa vida. Você já pensou? Coloque isso na sua mente. Se alguém chegar para você, você tem que sair dessa casa aqui. Você vai ter que sair daqui e vai embora. Abraão, some. Sai da tua terra, da tua parentela. Some. É meu, eu vou para onde? Olha a fé. Por isso que é o pai da fé. Ele saiu, embora. Embora. O erro dele foi levar o encosto, né? Mas tudo bem. Não generalizando, ok? Brincadeiras à parte. Vamos lá. Então, estimulando a dependência. Levítico 25, veja. Levítico 25, 18 a 22. Levítico 25, 18 a 22, né? Vai estar calado hoje. Ah, ele está calado hoje, velho. 18 a 22, vamos lá. Fazei os meus estatutos e guardai os meus juízos e fazei-os assim. Habitareis seguros na terra. Cumpra e você vai ter vitória. Aqui nós já lemos no início, ok? E a terra dará o seu fruto e comereis, apartai e nelas habitareis seguros. Aí está falando, a gente já leu, ok? Era a confiança nele. Obedece que eu te dou sustento. Pronto, resumindo em duas palavras. Obedece que você tem, ok? Serve para nós, ok? Talvez não iminente como nós falamos, né? Mas uma hora cai na escassez. Tempo de buscar a Deus. Então, também, como já mencionou no início, esse sábado cerimonial, sabá anual, e no jubileu, era para também adorar o Senhor. Era um tempo de você, então, se colocar realmente disponível para o Senhor, para a obra do Senhor, ok? Adorar, relembrar. O povo aqui relembrava das saídas da escravidão, ou seja, da saída do Egito. E nós? Temos que relembrar o quê? Lembra da instituição da ceia? Foi para quê? Um memorial. Para quê? Para quê quando você realiza a ceia? O que, que você faz? Você percebe, lembra, pensa na saída da sua escravidão, da mão do inimigo, da morte para a vida, das trevas para a luz, através de quê? Jesus da cruz, do sangue. Então nós relembramos quando participamos. Eles então relembravam a saída do Egito. Por isso que a Páscoa deles era aquela questão do cordeiro, dos umbrais nas portas, para relembrar da saída, a mesma coisa. Então o memorial deles era esse, o nosso é a ceia do Senhor, para mostrar e reavivar na nossa mente o passado que aconteceu, o presente e o futuro. Ok? Vamos lá. O desejo de Deus é ensinar que, a ser perdoado por Deus no dia da expiação, os israelitas também precisavam aprender a perdoar. Ou seja, se você for em Mateus, lá no Sermão do Monte, você vai ver: aquele que perdoar, meu Pai o perdoará, será perdoado. Ok? Mas quem não perdoar, não será perdoado pelo meu Pai. Então veja, peraí, eles ensinou isso lá no para trás, que você tinha que perdoar o seu irmão, ok? Para ser perdoado. Então, na nova aliança, nós temos o Sermão do Monte, que é feito para crente. Aqui ele está apurando a lei no coração, né? Em tábuas de pedra passou para o coração, ele apurou, né? Mateus 5, 6 e 7, apurou e jogou na gente. E aí? Lembra que lá ele endureceu aos nossos olhos, se separar para analisar, a lei ele foi endurecida. Porque lá no passado, se eu adulterar, você vai ser apedrejado. Hoje, se eu olhar para a mulher e desejar, eu pequei. Eu não morri agora, porque eu estou na nova aliança, mas para Deus, espiritualmente, estou morrendo. Se eu persistir, eu morri. Então veja que o Sermão do Monte é para isso. Então, justamente nessa questão, você tem que aprender a perdoar para ser perdoado. Ok? Amar o próximo com a ti mesmo. Não vou ler isso aqui agora, não. Bora, vamos andar uma rua. Se no início do seu ministério, Jesus, né, associa este ano à sua pessoa, é porque nele está o cumprimento desse ano sabático. É aquilo que a gente falou lá no início. Jesus é o nosso sábado. Então ele está jogando justamente essa questão, mostrando que ele é o descanso. Ou seja, nele se cumpre tanto o ano aceitável do Senhor quanto o dia da vingança. Lembra aquele paralelo que nós fizemos lá no começo que eu falei para vocês? Até li Isaías 61, 2 e li o 62. Eu não li o 63, vamos ler o 63. Ok? Lembra do 61, 2, né? Que nós lemos lá no começo, né? Então vamos ler o 63, 4. Isaías 63, 4. Não, o dia da vingança do Senhor, ok? Ele vem e diz. Eu vou ler um aqui, um aqui é interessante, ó. Quem é este que vem de Edom e de Bosra?
ou seja, com vestes tintas, já está apontando para o juízo, porque aqui você vai lá em Apocalipse 19, você vai ver que a veste tinta é o Senhor que está pisando na lagar da ira dele. A uva, os ímpios, de Apocalipse 14. Por isso que ele está com a roupa suja de tinta. Mas está mencionado aqui, ó, em Isaías. É. Aí você vai lá em Apocalipse 19, ó. Tá vendo que ele está falando do dia do juízo? Então ele está jogando pro final. Apocalipse 19, ó. Ele vem e fala, quer ver? Vestes tintas. 15. Aqui. Por aqui. Ele vem e fala. Aqui ele está falando dos céus abertos, a vinda dele, os céus abertos, cavalo branco, a igreja está descendo com ele, aquela coisa toda. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pela qual se chama a palavra de Deus. Então Jesus estava com a roupa salpicada de sangue, porque acabou de pisar o lagar da ira de Deus. Aí é apontado lá atrás para Isaías, porque ele está falando do dia do juízo, o dia da vingança, que está atrelado ao ano aceitável, porque é justamente na vinda dele. Quer queira ou quer não, a vida dele vai ocasionar uma separação entre justo e ímpio. Entre o trigo que vai para o celeiro de Deus e entre a uva que vai ser pisada e lançada no lagar da ira. Então veja, está falando do juízo. Aí vamos lá. Se você ler o 2, ajuda mais ainda. Ó. Ele fala, por quê? Porque está vermelha a tua roupa, a tua vestidura, e as tuas vestes, como aqueles que pisa uvas no lagar, para fazer ligação com também Apocalipse 14. Não vamos lá não, beleza? Então, o 4. Aí Jesus vai falar que ele pisou o lagar, mas não vamos não, vamos aqui lá no 4, senão eu vou ficar texto todo. Porque o dia da vingança está no meu coração. De quem? Do Senhor. E o ano dos meus remidos é chegado. Ó, então veja que ele citou as duas coisas, só que citou ao contrário do que ele menciona. Veja, de novo, porque o dia da vingança está no meu coração, mas Deus ele quer se vingar e deseja se vingar. A vingança de Deus não é a nossa vingança. A vingança de Deus é justiça. Por quê? Tá? Por que ele fala vingança? Porque ele sempre trata no plano de redenção que ele vai vingar os dele. Quem ele está vingando? Nós, os santos. E como é que é essa vingança? Deus do Gênesis capítulo 3, onde ele prometeu um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. A partir dali, esse descendente agora chegou. Está apregoando liberdade. Apregoando soltura de prisões. Ó, apregoando um ano de libertação. Chegou. Ok? Deus do Gênesis. Vem caminhando e agora ele se apresentou. Então veja que ele cita as duas coisas. O dia da vingança está atrelado no meu coração e o ano dos meus remidos é chegado. O ano aceitável. Ok? Acho que é o ano da liberdade em outra versão, deixa eu ver. O ano da redenção. Isso aqui é melhor ainda aqui, James. Ó. Em verdade, havia decidido pelo dia da vingança. Alimentei-o em meu coração. Muda um pouco, mas mesmo sentido. E chegou o ano da minha redenção. Ok? O ano da libertação. O ano da remissão. O jubileu. O ano aceitável do Senhor. Ok? Então já está sendo apregoado lá atrás. Está apontando para o futuro nosso. Ok? Vamos lá. João 8, 31, 32. Se verdadeiramente permaneceis na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Beleza? Sendo assim, uma libertação ainda maior está por vir. Porque o próprio Jesus falou: se permanecer na minha palavra. Quem é a palavra? Quem é o verbo? João capítulo 1. Quem é o verbo? O próprio Jesus. Então, se permanecer em Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós temos um caminho a percorrer para um ano de libertação, onde hoje, naqueles que já estão em Cristo, já vivem como salvos. Mas ainda temos que permanecer na palavra, em Jesus, para sermos participantes dessa remissão. Ok? Dessa libertação. Aqui. Ainda aí fala. Sendo assim, uma libertação ainda maior está por vir. Que libertação maior? É o final de tudo. É simplesmente o trono, o tribunal de Cristo sendo estabelecido, e depois do milênio, o trono branco. Cabe vocês, se diligentemente ouvirdes a minha voz, você vai estar pautado aonde você vai se encaixar. Tribunal de Cristo, trono branco, ou morrer antes e aguardar o juízo. Ok? Então vamos lá. Então essa verdade, esse Jesus, ele nos liberta, ele nos traz o ano aceitável. Romanos capítulo 6. Estamos quase acabando. Romanos capítulo de número 6. 6, 22. Romanos capítulo 6,
22 ele diz: contudo, agora libertos do pecado, acho que podia ler aqui, né? Vamos aqui. Vamos ler aqui. 22. Vamos ler um pouquinho mais em cima, aqui rapidinho. Só para a gente entrar no contexto. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Se era do pecado, você estava livre da justiça. Quem é a justiça? Jesus. Então, se era servo do diabo, você estava livre de Jesus. Traduzindo, para você entender melhor, ok? E que fruto tinhas? Que fruto vocês tinham? Que eu tinha. Então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, aí aqui a palavra é escravo, mas botou servo para amenizar. Mas é aquilo que eu te falei. Só que a gente vai caminhando na revelação, a gente vai ver que ele vai chamar a gente de filho, que é o próximo texto que eu vou ler lá daqui a pouco. Então veja, mas agora libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação. Então eu tenho que frutificar, já que eu sou liberto. Apregoar o ano de liberdade. Apregoar as boas novas. O evangelho. Então quando eu apregoo isso, eu tenho que ter fruto para isso, para separação. Para santificação é para separação das obras da carne. Tanto a minha quanto aqueles que estão à minha volta. Essa é a pregação. Esse é o testemunho. E por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lá. Aí o 8, Romanos 8, 2. Não vou ler aquele texto de Gêmeos, não, mas 8.2. 8.2 ele diz: porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ok? Então a lei que agora está no nosso coração, que é dita em Jeremias 31, que é dita em Hebreus capítulo 8, que agora está nos nossos corações, foi escrito no nosso coração, essa nos liberta. Ok? Essa nos liberta dessa obra, né? Da carne, segundo a carne. Por quê? Se você prosseguir aqui, ó, você vai ver. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andavam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque os que são segundo a carne se inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então é isso que essa liberdade nos traz hoje. Você é filho da luz ou filho das trevas, como diz Paulo? Ok? Filho da luz, ele vai o quê? Vai andar em espírito, vai andar em novidade de vida, porque ele nasceu de novo. Nova criatura, ele se tornou, as coisas velhas se passaram, tudo se fez de novo. Então ele vai andar em novidade de vida. O fruto dele agora é para santificação, é para separação. A palavra santificação é separação. Então meu fruto é para separação. Das pessoas? Não, não. Das obras da carne. As pessoas eu tenho que ter um contato para pregar as boas novas. Se eu afastar da pessoa, como é que eu vou pregar as boas novas? Ok? Claro que eu não vou me enturmar com aquele que está escarnecedor, não vou, mas eu levo a palavra, sentar com ele, na roda, no que ele está fazendo, absorver o que ele tem. Mas eu prego a palavra para quem? Os doentes. Eu vou chegar na igreja e ficar pregando só na igreja. E os caídos da beira do caminho? Como é que fica? Ah, não vou não, porque ele é prostituta. Ah, não vou não, porque ele é drogado. Ah, não vou não, porque lá vai me matar, é assassino. Ah, peraí, então, acabamos de falar que a gente não tem fé, né, para isso. A gente fala dos outros, mas não tem. Vamos lá. Vamos ver aqui, não, que Romanos 5 aqui, depois você lê esse Romanos 8 todinho, que ele é excelente, ok? Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 também, ele diz: estai, pois, firme. Por que firme? Firme na liberdade. Peraí, mas você já está liberto? Por que eu tenho que estar firme nessa liberdade? E lembra que nós estamos no caminho? Então eu tenho que estar firme nessa liberdade que foi concedida através de Jesus na cruz. Que hoje eu vivo ela, você vive ela. Mas já está definido? Uma vez salvos, salvos para sempre? Quem dera se fosse assim, era maravilhoso. Eu queria dizer, estamos salvos, glória a Deus, já estamos salvos, acabou, gente. Mas tem todo um caminho a percorrer. Eu não tenho como dizer uma vez salvo só na série. A palavra não me permite isso. Porque ela diz em Hebreus capítulo 10 que se recuar, Deus não tem prazer. Então ela está dizendo aqui ficar firme na liberdade com Cristo, com o que Cristo nos libertou. E não torneis, ó, não volte atrás a meter-vos debaixo do jugo da servidão. O diabo. Você sai da mão de Cristo e volta para o diabo.
Então nós temos que tomar cuidado. Esse ano de libertação, esse que é apregoado pelo Senhor, é isso. É a firmeza de nós estarmos com a garantia do que foi feito na cruz, que nos dá direito à salvação, que nos resgatou para a salvação, nos tirou da podridão. Eu tenho que viver sim, mas que se concretize na minha vida. Para isso precisamos da ação do Espírito Santo em nós. Porque a gente fala Cristo sendo formado em nós todos os dias, diariamente, todos os dias. Vamos lá, vamos andar, estou acabando. Ele diz, Romanos 6, 1, 11. Romanos 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante? É isso? De modo nenhum, claro que não. Paulo que está falando, ok? Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É recado para nós. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para quê? Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, em vida nova, nova criatura, separado das obras da carne. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, batismo, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Quem está vivendo um homem velho ainda, porque não foi crucificado com ele, acaba de matar ele. Vamos matar esse homem velho. É esse que a gente briga todos os dias, essa é a nossa briga diária. Né? O homem velho quer se levantar e a gente bate nele através de Cristo, ele quer se levantar o tempo todo. Então, se está nessa luta, meu irmão, você está certo lutando, porque essa luta só vai acabar na vinda do Senhor. Ok? Aquele que falar que a luta, que está tudo tranquilo, que não tem luta nenhuma, fazer igual o João diz, né? Aquele que disse que não tem pecado, ele tirou. Se não fosse, acabou de ser agora. Eu ia falar agora. Cheio de falar, né? Pois é, mais ou menos por aí, né? Então vamos lá. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos com ele na ressurreição. Sabendo que o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Por quê? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ok? Então, mas isso aí é o processo. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. Só tem mais um slide com duas coisinhas. Acaba rápido. Perdão. Deixa eu ver a hora. O perdão das dívidas, ou seja, veio Jesus, acho que mais aqui eu encaixei aqui na correção, passou batido. O perdão das dívidas, acho que eu coloquei, mas veio Jesus, eu botei ponto, em forma humana, venceu o inimigo e legalmente pagou o preço em nosso lugar. Então veja, Jesus pagando o preço, ele nos compra, ok? Ele nos compra, Apocalipse é que ele nos comprou. Vamos lá. Então ele comprou e ele veio legalmente, a palavra legalmente está aqui. Porque ele tinha que vir como homem, carne, na descendência de Judá, ou seja, de Davi, para poder o quê? Para poder cumprir o plano de redenção. Então ele teria que vir da descendência da mulher. Por isso que a profecia lá em Gênesis 3,15 foi descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então ele teria que fazer todo o processo para ser legalmente direito ao trono de Davi. A promessa foi feita para Davi, que não faltaria descendente legítimo para sentar no trono. Hoje, cadê? Cadê ele? Ele vai vir sentar no trono lá em Jerusalém. Por isso que é legal, legalmente. A genealogia de Mateus, capítulo 1, é justamente para mencionar a descendência dele. Judeu, tribo de Judá, descendente de Davi, para sentar no trono. Ok? Então vamos lá, ele veio com essa, como homem. E pagou o preço em nosso lugar. Jesus na cruz disse, tetelestai, ou seja, está cumprido, está pago a dívida, não devo mais nada. Essa palavra significa isso. Tetelestai está pago. Paguei tudo que todo mundo. Você devia, você devia, eu devia, o mandato devia. Paguei tudo por vocês. O preço foi esse. Por isso tem gente que fala, não tem preço. Tem, foi pago. A vida dele, o sangue derramado. O sofrimento que ele obteve. Nós já falamos sobre isso aqui no estudo, uma série passada aqui.
Aí ele vem e fala, ou seja, está pago. João 19:30 justamente está lá, tetelestai, a dívida paga. Está consumado, lá em João está dizendo. Consumado lá é tetelestai, pago, dívida paga. Que dívida foi paga? A cédula que foi rasgada, Colossenses, né? Por isso eu não botei aqui, nós vamos lá em Colossenses. Ok. E ali rasgou o escrito da dívida que nos condenava. Colossenses todo mundo conhece, mas vamos lá. Colossenses 2, 13, 15. Colossenses 2, 13 e 15 ele diz. 2, 13 e 15 ele diz. E quando vós estáveis. Com esse copo aqui toda hora eu penso que vou pisar nele. Toda hora eu para ele. Vamos mudar de lugar. Eu paro de correr para baixo. Vamos lá. E quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, vos trouxe a vida juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula, a nota promissória, né, no passado, como se fosse, ok? Que era contra nós nas suas ordenanças, na lei cerimonial, o qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, nesse momento ali, ele cravou na cruz a dívida, pagou, está pago. E ao mesmo tempo ele despojando os principados. Nesse mesmo tempo aqui, todos os principados já sabem que são derrotados. Só vão cumprir tabela. Usei essa palavra meio xoxa, mas só vão cumprir os tempos determinados. Ok? Ou seja, nesse momento que ele morreu aqui na cruz, acabou com o demônio. Ele já sabe que vai bater no lago de fogo no final. Não tem vitória. Acabou para ele. Então, por isso que a dívida foi paga. Por isso que lá atrás João disse tetelestai. Acabou, meu filho. Só cumpre o tempo. Só cumpre o tempo determinado aí. Assim como a humanidade, o diabo também tem seu tempo determinado para cair no lago de fogo. Inclusive vai ser usado no Apocalipse. Vai ser lançado no meio da terra, no meio da semana de Daniel. E vai trabalhar ainda para poder conduzir o plano. Fazer o quê, né? Se a pessoa se ele emborraça, eu não vou, não. Mas Deus, na sua infinita, né, maravilha e poder, sabe todas as coisas, organiza e movimenta as situações para que o plano ocorra, aconteça, ok? Por isso está estabelecido. Não sabemos o dia e a hora, mas ele já tem o dia estabelecido e a hora da vinda de Jesus. Nós não vamos saber, pela palavra não tem como saber dia e hora, mas tempos determinados temos como chegar perto. Ok? Vamos lá. Então, cravou na cruz. Ele diz e fala, estávamos por causa da dívida escravizados. Romanos lá nós lemos, estávamos escravizados, mas esses dois textos aqui lá nós não lemos o 20 não. O verso lá, 20 nós não lemos. 6:20. 6:20 ele diz, porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Pior que lemos. Ou seja, livres de Cristo. Nós éramos servos do diabo, estávamos livres de Cristo. E assim acontece ao contrário. Por isso que eu fiz aquela pergunta, né? Você é escravo de quem? Portanto, você raciocinar e pensar. Romanos 7. Edson. Romanos 7. Romanos 7, 24. Vamos lá. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Esse vai me libertar. Esse. Nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, com entendimento, na mente, no coração, eu decido a lei de Deus. Só que a carne, ela confronta. Ele mesmo fala em outros textos que é a carne milita contra o espírito. É a nossa luta diária. Ok? Ele decidiu, eu aceito Jesus e vou viver retamente diante dele. Mas ainda sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Porque ele está nesse plano. O mundo jaz do maligno. Ok? Então nós continuamos pecadores, como a gente mencionou no texto de João. Ok? Aí essa questão do preço, Jesus nos resgatou, ou seja, pagou o preço necessário e nos comprou de volta para Deus. Aí Apocalipse 5:9 vai mostrar comprados, né? 5:9. 5:9. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Para o nosso Deus nos fizesse reis sacerdotes e eles reinarão sobre a terra para todo sempre. Então veja, nós somos comprados para ser reis sacerdotes na terra. Povos, línguas e nações é de todas as nações que quiserem entrar na aliança através de Jesus. Ok? Foi aquilo que foi mencionado lá em Atos 2. Ele foi derramado
o Espírito sobre a igreja e as nações que estavam em volta ouviram a palavra do Senhor. Ok? Uma língua só. Cada um ouvindo na sua própria língua. Né? Para poder entender o reino. Senão não há como pregar. Não há como levar adiante a mensagem. Ok? Se nós formos em Apocalipse capítulo 11, ele também nos diz... não é o 11, não. É o 14. 14. Ele também fala do comprado aqui, ó. Cantava um novo canto, tá repetindo o outro lá também, ó, do 5. Cantava um novo canto diante do trono e diante dos 4 animais, dos anciões, e ninguém podia aprender aquele canto, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Ok? Aí esses que são aqui, esses são os que dentre os homens foram comprados, como primícias para Deus e para o Cordeiro. Porque são virgens, ou seja, morreu e nasceu de novo. Então foram comprados. O preço foi pago. Foi pago para quem? Para quem não coadunou com as obras da carne, morreu e nasceu de novo, se tornou virgem para casar. Ok? Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11 que ele está preparando o povo para ser virgem diante de Deus. Ok? Vamos lá. Através da remissão, nos fez herdeiros. Aí sim, agora, de escravos, nós passamos a ser filhos e herdeiros. Ok? Gálatas 4, de 1 a 7. Gálatas 4, de 1 a 7. Coríntios, Gálatas, Efésios 4, de 1 a 7. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja o senhor de tudo. Mas, estando debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado do pai. Aqui ele está tratando de algo que acontecia lá no contexto social de Israel, mas ele está apontando para a questão da lei, que a lei é um tutor. Ele está falando que Israel era menino e vivia debaixo de um tutor, debaixo da lei. Então, ele está fazendo essa ligação, ok? Só para você pegar o que ele está falando aqui. Ele não está falando simplesmente de algo em um contexto histórico lá. Ele está trazendo algo para o futuro aqui. Questão de lei e graça. Ok? Então ele fala, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Por exemplo, Israel estava debaixo da lei do tutor, que é um aio, professor, até o tempo determinado, até a vinda de Jesus. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Não éramos povo, não era nação, nós não éramos nada. Quem diz é o próprio Paulo, Efésios capítulo 2. Não vou lá não. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Debaixo da lei, sob a lei. Para quê? Para remir os que estavam debaixo da lei, remir, resgatar e restituir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Tanto eles quanto nós, que também fomos citados. Vem aqui, ó. Mas assim também nós, que não éramos povos, não éramos nação, agora vamos entrar, também vamos ser remidos, né, e vamos também receber essa adoção de filhos através de Jesus. Tanto eles, que estavam debaixo do tutor, que se aceitarem Jesus, e juntamente com nós. Vão aceitar e vão fazer parte da aliança agora, adotados como filhos. Aí vem falar, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Por isso que o Espírito Santo habita em nós. Ok? Dá para ler mais, mas vamos passar. Vamos acabar. Reino estabelecido, ok? Reino estabelecido, aquela pregação de Jesus que menciona Isaías 61, só que no verso 1 e 2, nós vamos ler o 9 e 11. Ele menciona, aí vai trazer essa libertação, vai trazer o reino e, consequentemente, Isaías, no próprio 61, ele vai mostrar a igreja do futuro. Quer ver? Vamos lá. Sendo remida, vivendo essa palavra que Jesus trouxe lá em Lucas 4, desse ano aceitável, Senhor, desse ano de libertação. Então, através da remissão dos seus herdeiros, para reino estabelecido, Isaías 11, 5, 13. Isaías 11, todo mundo conhece esse texto, né? É o reino estabelecido novamente. Ele vem e fala: e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, o bezerro e o filho de leão, e a ovelha gorda, né? A nédia e a ovelha, viverão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não mais se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé: quem?
posta pelo pendão, por bandeira dos povos, Jesus. E o lugar do seu repouso será glorioso. Ok? Só até aqui mesmo. Então veja, está sendo estabelecido um reino, está sendo remido um povo, está sendo levantada uma bandeira, que é o próprio Cristo, né? No lugar de repouso, será o quê? Estabelecido pelo próprio Cristo, será no monte, que será glorioso. Que monte? A gente chama o Monte Sião, apontando para o Monte Sião, que é um monte relacionado com o reino. Aí muitos falam que o Monte Sião é o Monte de Jerusalém, é o Monte das Oliveiras. Não, e como é que chama o Monte Sião? Ele está dando uma dica para você que está jogando no futuro. Ok? Qual é o monte? A gente não sabe qual é o Monte Sião ali, não. Se é onde está o próprio templo lá, em Jerusalém, ou se é o que está do lado. Isso não tem como a gente bater o martelo, ok? Não tem importância também. Vai ser estabelecido o reino de um monte, lá em Jerusalém. Ponto. Acabou e pronto. É uma briga entre uns teólogos para falar que é o Monte A, Monte B e Monte C. Não tem sentido. Ok? Até porque o reino vai ser estabelecido lá, a partir de Jerusalém, para toda a terra. Então, né, o monte vai fazer a diferença naquele momento, né? Então, vamos lá. A diferença é só no estabelecimento, lá na questão da construção, né, do templo no reino milenar. Ok? Onde a igreja não participa do templo, ok? É as nações que estão aqui na terra. Tem que frisar isso aí, porque senão nem não compreende, né? Dá confusão. O próprio Isaías 61, que Jesus mencionou, só que agora o verso 9 e 11, a gente vai ler para a gente fechar. Isaías 61, verso 9 e 11, ele diz, ó, veja, a gente leu lá, né? O que ele leu em Lucas, ok? Lá em cima. Ele está pregoando o ano aceitável, a libertação. Mas nós vamos ler só aqui, ó. 9 e 11. Né, Edson? Aí ele vem falar, ele fala, e a sua posteridade será conhecida entre as nações. Posteridade é descendência, ok? Que descendência é essa? A que foi prometida em Gênesis 3,15, que pisaria a cabeça da serpente. Aqueles que são descendentes. Cristo é o descendente. O descendente. E nele nós somos descendência. Ok? Gálatas fala sobre isso. Então vamos lá. Ele vem falar, e a sua descendência será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio do povo, dos povos. Por que ele falou posteridade e falou descendência? Porque ele está tratando de uma descendência espiritual, que é a igreja, e está tratando de uma física, que é o Israel, que vai sacerdotar as nações no milênio. Lembra de Zacarias 14? Vão sacerdotar as nações. As nações vão ter que vir para Jerusalém. Quem vai estar sacerdotando as nações é o Israel físico, que vai sobrar. E vão aceitar Jesus no meio da tribulação, mas não vão ser igreja. Eu prefiro fora de hora. Portas fecham. Esqueceu? Vamos lá. Aí, regozijar-me-ei. Vamos ler de novo. A sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os conhecerão como sementes benditas do Senhor. A igreja. Regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação. Ó, o vestimento aí, ó, pro estudo, ó. Veste de salvação. Me cobriu com um manto, ó, a roupa. Manto de justiça, como um noivo que adorna com atavios, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações, através da igreja, através da descendência. Por isso que o ano aceitável do Senhor, que foi pregado, foi para alertar, para acordar. E é o que nós devemos fazer, apregoar esse ano de libertação. É nós, por isso que ele foi ungido. Ó, já que nós estamos aqui, vamos fechar aqui. Ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O Senhor te ungiu, meu irmão. Te ungiu, te ungiu. Para quê? Para pregoar as boas novas, ó. Para pregoar o ano aceitável, ó. Mas também para pregoar que vai haver justiça, que vai haver juízo. A gente não pode fugir disso aqui. Se a gente pregar só bambam e só coisa boa, nós vamos estar pecando. Porque sabemos e conhecemos o bem e o mal. E só pregamos o bem e não pregamos o mal que pode acontecer se você não prestar atenção nessa proclamação do ano aceitável.
então você pode parar num lugar afastado de Deus para sempre, eternamente. Então esse é o nosso compromisso. Assim como Jesus recebeu o Espírito, nós também recebemos. Ele recebeu 7 Espíritos de Deus, uma completude do Espírito sobre ele. Lembra Isaías capítulo 11? 7 Espíritos de Deus estão sobre ele, uma completude do Espírito de Deus sobre ele. Mas nós recebemos o Espírito Santo e ainda temos os dons disponíveis para nós também, que inclusive representam os 7 Espíritos de Deus. Se você pegar os 9 dons espirituais, você vai ver que eles estão inseridos nos 7 Espíritos de Deus que foram derramados sobre Jesus. Então veja, vamos, irmão, prestar atenção. E vamos apregoar esse ano de libertação. Vamos apregoar que, através de Jesus, através da cruz, através do sangue, há liberdade. Fora disso, é condenação. Infelizmente. Final de dúvida. Ok? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão? Eu não entrei, como eu falei, no estudo que a gente fez anteriormente, a gente tratou de vários números, várias questões, 144, dias de trabalho, dias de escravidão. Em outro momento, nós fazendo a capitulação dessa forma, aproveitando em outro estudo. Aqui não. Em passagem, inclusive, nós vamos entrar nas 70 semanas de Daniel para fechar esse ciclo. Vou ver se eu consigo fazer em um estudo. 70 semanas de Daniel, o próximo estudo, e depois nós vamos para as vestes. Beleza? Dúvida? Dúvida? Ninguém tem dúvida? Então vamos colocar de pé, vamos orar, vamos encerrar. Vamos agradecer a Deus. Aqueles que têm algum pedido de oração e queiram externar, pode pedir que nós vamos orar, ok? Quem quiser pedir também oração para alguma pessoa, também pode ficar à vontade. Ok? Alguém quer pedir oração? Vou pedir a oração para todos nós, né? Assim, que a palavra de Deus seja fecunda em nossos corações e que mais o Senhor, né, em nós, e que ela alcance tantas outras pessoas que estão sem conhecer a verdade que é Cristo, né? Uhum. E que cada um de nós assim seja abençoado, que muitas vezes nós estamos como Nicodemos, né? Aí Jesus está pregando para ele e ele fala, né, Senhor, como eu posso nascer ou voltar para o bem da minha mãe? Uhum. Então o Senhor trabalha na nossa ignorância, por favor, né? Mas é assim mesmo. É a sabedoria do alto, assim. Resumindo, é a sabedoria do alto que ele pediu, nós não somos nada, né? Somos nada, nada, nada sem a ação do Espírito, nós, né? Então, isso aí é o tempo todo a gente tem que estar pedindo, fazendo essa oração. Você está certinho, irmão. Essa oração a gente tem que fazer o tempo todo. Você pode fazer qualquer tipo de oração, mas sempre coloque esse pedido. Sempre coloque esse pedido nas suas orações, até porque